Mas existe um elemento que, curiosamente, contrasta muito com a perspectiva do Guénon, que é o seguinte, que é a ação de Deus no mundo físico. Tá? Isto aí, o Guénon raramente fala disso aí. Por exemplo, os milagres da Igreja Católica. Só no século XX você tem, né, alguns milhares de casos de estátuas da Virgem que apareceram chorando e que foram submetidos a tudo quanto é teste, né, e não havia treta, não havia uma máquina, não havia coisa nenhuma, eram lágrimas humanas verdadeiramente. E daí, como diz um autor, Pierre Jovanovic, ele nunca se viu um anão de jardim ou uma estátua do Buda chorar. É? Também nunca se viu, em nenhuma tradição do mundo, o fenômeno, vamos dizer, dos corpos imaculados dos santos que são exumados 50, 60, 70 anos depois e que estão absolutamente intactos. Isto nunca aconteceu em nenhuma tradição. Também você não tem um caso, vamos dizer, de um único homem como o Padre Pio que operou milhares e milhares de milagres confirmados, e você não tem nada em nenhuma dessas tradições, como a profecia de Fátima, que se cumpre, vamos dizer, que é testemunhada, vamos dizer, por 70 mil pessoas, e que depois as profecias anunciadas se cumprem milimetricamente. Então, esta ação, né, no mundo, dentro de uma perspectiva guénoniana, pode parecer até uma coisa desprezível. Mas acontece que isso é o centro do cristianismo. Quer dizer, essa ação física de Deus no mundo e a ressurreição dos corpos, isso é a essência do cristianismo. Então, não se trata, vamos dizer, de uma ascensão espiritual, tipo plotiniano, em que o sujeito, o neguinho vai para o céu e não volta nunca mais. É? Não é realmente assim. Então, o que Jesus promete ali no Apocalipse? Um novo céu e uma nova terra. Ele não falou só o novo céu, é? A ressurreição dos corpos numa nova terra. Tá certo? Então, isso quer dizer que a perspectiva guénoniana, que é puramente ascensional, é de você se transformar no Brahman, né, e se retirar do mundo da manifestação para sempre, tem pouco ou nada a ver com essa perspectiva cristã. No entanto, eu já citei muitas vezes aquele versículo do Evangelho de Mateus, em que João Batista, que está na cadeia, manda perguntar, os discípulos perguntarem para Jesus: é você mesmo o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? E Jesus lhes responde: vocês voltam e contam para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar, e vocês viram o sujeito que estava leproso aparecer limpo. Foi isso que vocês viram. Então o que é isso? É método científico, pô. É? Ele está se referindo a fatos da ordem física, que mostram a presença e a ação de Deus no mundo físico. E esta presença e esta ação, ela se torna, sobretudo, manifesta com a vinda do Cristo e com as sucessivas intervenções de Nossa Senhora, que estão ficando cada vez mais frequentes. Você reduzir tudo isso a apenas mais uma restauração cíclica não me parece muito proporcional. Não, se for pelos frutos conhecereis, eu não vi frutos de santidade no meio tradicional. Nada. Nada. E, aliás, eu não vi nenhuma daquelas pessoas saber nada que ela não pudesse aprender em livros. Então, não adianta a aprendizado teórico, você tem que passar para a disciplina e passar pelas iniciações. Bom, vocês passaram pela iniciação, mas vocês só sabem o que está escrito no livro. É? Não há nada ali que precise uma intervenção divina para você ficar sabendo. Por exemplo, será que foi o Espírito Santo que ditou para o René Guénon a ideia de que em 1930 e pouco, dizendo que a China jamais seria bolchevista? Por quê? Porque toda essa visão que ele tem do Oriente, isso é um Oriente idealizado, não é um Oriente historicamente manifesto. Já em 1950, Júlio Zévo dizia: esse Oriente que você está falando é o Oriente idealizado, porque o Oriente atual não tem nada para nos ensinar. Aquilo é uma bela porcaria. Quer dizer, a revolução comunista, a revolução cultural na China, tá certo?
a ditadura soviética, né? Depois a Revolução Islâmica, esse caos todo no Islã, é isso que vocês têm para nos ensinar? É vocês que vão nos restaurar a ordem que você mesmo não tem? O Évola disse isso em 52. O Guénon ainda estava vivo quando ele disse isso. Então, esse Oriente dele é um Oriente idealizado. Esse é um Oriente idealizado. Mas esse Oriente idealizado aparece como uma figura, um símbolo que vai dar autoridade ao Oriente real, ao Oriente histórico, para ocupar o Ocidente. Então é uma ideologia. Isso é característico da ideologia. Confundir o idealizado com o real. E dar, portanto, a uma autoridade histórica, real, política, econômica, etc., etc., o prestígio, né, de um Oriente mítico. Isso é um raciocínio tipicamente ideológico. Então, quer dizer, há um forte componente ideológico do René Guénon. Não nego que esta operação que ele fez obteve os resultados mais espetaculares do mundo. Eu acho que o que esse cara fez sozinho, ele de certo modo superou até a KGB. Porque em 1930, quando ele fez na Sorbonne a conferência sobre a metafísica oriental, ninguém ligou a mínima. Falou que negócio de Oriente, de Islã, isso é tudo está acabado. Já 20 anos depois, os caras estão ocupando tudo. Então, ele fez sozinho uma coisa que a KGB inteira teve dificuldade para fazer. Então, não se pode negar o gênio estratégico deste homem. Digo, mais gênio estratégico do que gênio metafísico. A estratégia dele é mais inteligente e mais correta do que a metafísica dele. Não para destruir, ele nunca quis destruir o cristianismo, ele quis absorvê-lo. Porque ele acreditava realmente que o cristianismo, a fonte do cristianismo, é uma tradição primordial. Essa tradição primordial só tem como representantes dignos hoje o Islã, algum pouco sobrevivente do hinduísmo e a maçonaria. Então tratava de resgatar o cristianismo inserido dentro deste quadro. Você vê que isso não deixa de ser ter a sua similaridade com a política da ONU, né, e dos globalistas que querem transformar a igreja, vamos dizer, numa espécie de filial de uma religião mundial. Não digo que o René Guénon aprovasse isso, mas ele não era isso que ele queria, que é colocar a Igreja Católica sob o comando da ONU, mas colocar sob o comando da autoridade espiritual islâmica.